sujeira atrai demônios. Você tem que entender uma coisa: toda pessoa que não quer prosperar, a vida dela é uma bagunça, uma desordem. É por isso que eu quero que você entenda que o que leva algumas empresas a quebrar e o que leva pessoas a viverem uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida de tormenta e de perturbação é uma atividade espiritual. Sabe aquilo que traz um desânimo para a pessoa não tem vontade de consertar as coisas que quebram, ela não tem vontade de limpar a sua própria casa, de limpar o seu próprio ambiente de trabalho. Isso é uma coisa espiritual. Se você quer prosperar, um dos princípios para prosperar é a organização. E se você quer guardar aquilo que Deus tem te dado, tem te abençoado, você precisa limpar as suas coisas. Sua vida tem que ser organizada, sua vida tem que ser limpa, seu quarto tem que ser limpo, sua casa tem que ser limpa. Aí você diz, como que pode isso? Bem, deixa eu te explicar, fica aí um pouco, que eu vou mostrar algumas coisas para você que vão chamar a sua atenção, tá bom? Eu quero pedir para você que está entrando agora nessa live, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza, e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Você vai ser muito abençoado através dessa palavra, através dessa instrução, certo? E eu quero começar com um texto que é Marcos capítulo 5, olha só, está na Bíblia o que eu vou mostrar para você. Marcos capítulo 5, do verso 1 em diante, diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. A que ponto chega uma ação maligna na vida de uma pessoa? Ele estava atormentado, perturbado. Os demônios o tiraram de uma casa, o tiraram de uma família, o tiraram de um convívio social e o levaram a viver nos montes, a viver nos cemitérios, e assim era a vida desse homem. Você sabe que o que leva algumas pessoas a viverem uma vida totalmente desordenada é algo espiritual. É algo espiritual, tem uma influência espiritual. Eu acredito em uma coisa, que a Bíblia diz que tudo deve ser feito com ordem e decência. Tudo deve ser feito com ordem e decência, inclusive uma casa, inclusive uma cama deve ser feita com ordem e decência. Então eu quero salientar isso para você hoje aqui. O nosso Deus é o Deus da ordem e da decência. A Bíblia diz: e a terra era sem forma e vazia. E Deus começou a colocar as coisas no lugar, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia, no quinto, no sexto dia. Deus foi colocando as coisas no lugar. Sabe, Deus, quando Ele viu que o homem estava só, Deus criou uma mulher. Sabe por quê? Porque o nosso Deus quer ver as coisas no lugar. Ele quer ver as coisas bem organizadas. Quando você entra numa floresta, quando você vê uma paisagem, você vai ver tudo sendo colocado no seu devido lugar. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que coloca as coisas no lugar. É um Deus que coloca cada coisa no seu lugar. E a Bíblia diz que Ele dá limite aos mares. Por quê? Porque tudo é com ordem, tudo funciona numa ordem. Você pode ver, toda vez que o homem mexe na ordem da natureza, toda vez que o homem mexe na ordem da natureza, o que acontece?
terremotos? O que acontece é chuvas em demasia? O que acontece são grandes furacões, grandes tormentas? Então eu acredito que não dá para mexer na ordem. Nós temos que ter cuidado para não mexer na ordem das coisas, certo? É muito importante você entender isso. Não podemos mexer na ordem das coisas, certo? Tudo tem que ser com ordem e decência. Então pega essa palavra, porque essa palavra é uma palavra profética para você, certo? E a Bíblia diz uma coisa aqui: e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Esse homem estava atormentado. Eu acredito que sujeira, eu acredito que bagunça, eu acredito que desordem faz com que as coisas, sabe, fiquem fora de um padrão de Deus. Então tudo que é desorganizado, foge do padrão de Deus. E o que foge do padrão de Deus tem uma influência espiritual. É por isso que eu acredito que você tem que limpar o seu quarto, que você tem que limpar a sua casa, que você tem que colocar em ordem as coisas na tua empresa. Se a tinta está velha, você tem que colocar uma tinta nova. Se algo quebrou, conserte, porque aquilo vai ser, eu posso dizer, a imagem do que você é, da sua mentalidade e da sua vida. Então, tudo na nossa vida que estiver quebrado, tudo que na nossa vida estiver desleixado, tudo que na nossa vida estiver fora de ordem, sabe, vai refletir. Ou seja, minha casa é o reflexo de como são minhas finanças. Minha casa é o reflexo de como é a minha vida, a minha alma, o meu emocional. Certo? Eu acredito que Deus está falando com alguém que está aqui nessa live hoje. Deus está falando com alguém que está aqui nessa live e Deus está dizendo: coloque em ordem a tua casa. A Bíblia nos diz que um rei estava para morrer. Então Deus enviou um profeta lá e o Senhor disse aquele rei: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa. A casa dele estava bagunçada. Eu acredito que não, nessa passagem não estava falando de bagunça, de sujeira, estava falando da família que estava toda fraturada, da família que estava bagunçada, certo? Talvez um filho não estivesse falando com o pai, talvez a mãe estava ruim com os filhos, ou o marido e a mulher não estavam se dando bem, e Deus disse: coloque em ordem a tua casa. Ou seja, a bagunça, ela não é só uma bagunça de lixo e de coisas velhas, de coisas estragadas e caídas. Pode haver também uma bagunça nas emoções, pode haver uma bagunça no casamento, pode haver uma bagunça na comunhão dos pais com os filhos, pode haver uma bagunça também dentro da empresa, certo? Ou seja, a bagunça, a desordem não é uma coisa de Deus, certo? É por isso que Deus disse através do profeta: põe em ordem a tua casa, coloca as coisas no lugar. Se você quer prosperar, você tem que colocar as coisas no lugar. Se você quer melhorar, você tem que colocar as coisas no lugar. Talvez a sua vida espiritual é uma bagunça e você tem que colocar as coisas em ordem. Você precisa colocar as coisas em ordem, certo? Então preste atenção no que eu estou falando. Eu quero que você preste muita atenção, certo? É importante você colocar em ordem as coisas. Nada deve estar quebrado na sua casa. Nada deve estar rasgado na sua casa. Nada deve estar envelhecido. E se você não pode comprar uma coisa nova, então reforme a coisa antiga, certo? Mas nós precisamos colocar em ordem a nossa casa. Pinte a casa por dentro, pinte a casa por fora. Não pode colocar uma tinta, coloque cal. Não sei se coloca ainda, antigamente se colocava, mas pinte, né? E se não pode pintar, então lave nem que seja as paredes, mas nada sujo,
nada quebrado, nada faltando. Eu acredito em ordem e decência. E um detalhe, não estão se falando dentro de casa, isso é uma bagunça. Então, chama todo mundo para uma conversa e acertem os pingos nos is, certo? Tudo tem que estar organizado. A empresa não se sabe onde estão os documentos, não se sabe onde estão as notas, não se sabe o que pagou, o que não pagou, não existe planilha para nada. Desordem. Desordem traz dificuldades, traz ruína, traz quebra de empresa. Organização é um princípio para ser abençoado, é um princípio para prosperar. Coloque em ordem as coisas e você vai ver o extraordinário, você vai ver Deus operando na sua vida.